Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Boa noite, cumprimente a pessoa do seu lado, diga para o seu irmão boa noite, diga para o seu irmão a paz, graça e paz, diga para ele seja bem-vindo à casa de Deus, dá um abraço nele, diga para ele Deus abençoe, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos lá, João capítulo 9. Você que está com a sua Bíblia, abra por favor em João, Evangelho de João. João capítulo 9, versículo 1. É a palavra que Deus me deu desde ontem. João 9, versículo de número 1. Tem certas palavras da Bíblia que você conhece, né, que você já sabe às vezes até a história, e nunca preguei. Essa aqui é uma da que eu nunca preguei. João 9. Verso 1. Quem encontrou, diga amém. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Pare aqui. Irmãos, está Jesus caminhando, passando, quando de repente ele vê um homem, um cego, de nascença. E quando ele vê, os seus discípulos olham e vê, e já vem aquela pergunta: quem pecou? Nós temos um costume, e podemos falar também uma mania, de atribuir certos tipos de coisa a pecado. Se alguma coisa dá errado, a gente já fala, é pecado. Se alguma coisa aconteceu, é pecado. Se aconteceu algo, irmãos, na vida, digamos, um assalto, uma perca, uma batida, é pecado. Nem sempre é pecado. Nem tudo é só pecado. Algumas coisas, irmãos, é um acaso. Algumas coisas pode ser, não sabemos, mas pode ser um agir de Deus. Então a gente não pode atribuir tudo a pecado. Ah, fulano ficou enfermo, está doente, é pecado. Ah, fulano perdeu o emprego, porque está no pecado. Mas se ele perdeu aquele emprego para arrumar um outro melhor? Né? E se acontecer esse caso? Aí a gente atribui. E os discípulos foram perguntar: Mestre, quem pecou, coitado? O homem nasceu cego, ele ou seus pais? Aí ele disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim para que manifeste a glória, porque ia chegar esse dia onde Cristo ia poder operar na vida dele. Ele disse: é necessário que nós precisamos fazer a obra enquanto é dia. Nas trevas a gente não pode trabalhar. O que é, irmãos, agir na luz do dia? E ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando nós estamos na luz, nós estamos na luz do entendimento, na luz da palavra. Uma pessoa que está em trevas é uma pessoa que está sem o entendimento, que ela ainda não vive a palavra. E uma vez que ela está, irmãos, nessa escuridão, ela pode ser uma cega espiritual. E nós vemos aqui um homem cego, de nascença. Só que ele era cego nas vistas, mas o seu entendimento não era cego. E não fique bravo não que eu vou falar. Nós temos muito cego de entendimento hoje em dia. Nós estamos tendo muitos cegos espirituais. Não cego de visão, mas de entendimento. De alguns irmãos que têm uma ideologia, que têm uma cabeça, e eu penso assim, e eu acho assim, e ninguém vai mudar a minha cabeça.
Ninguém vai conseguir tirar isso de mim. É para mim, é assim, pronto e acabou. Essa pessoa é cega de entendimento. E aí esse homem está ali, irmãos, e quando de repente, olha o que acontece. Vamos lá, vamos ver, tem muita coisa boa aqui. Versículo de número 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou e voltou o quê? Vendo. Olha isso, irmãos. Jesus para, os discípulos veem, ele fala e de repente ele cospe no chão, faz uma laminha ali e passa nos olhos desse homem e diz para ele assim, ó, vai lá e lava no tanque de Siloé. Vai lá, só isso que Jesus fez. Ele não orou por ele, ele não impôs as mãos sobre ele, simplesmente ele fez isso. E aí que eu digo que esse homem não tinha a visão, mas o seu entendimento era aberto. Que ele foi o que, irmãos? Primeiro, ele aceitou que fizesse isso com ele. Digamos, uma pessoa e ele não sabia quem era o Messias. Ele não sabia quem era Jesus, porque Jesus era um ser normal, como nós. Ele não andava reluzente. Tem pessoas que pensam assim, que Jesus andava brilhando, uma luz na cabeça dele. Não, irmão, ele era normal. Ele era normal, onde ele chegava, ele era normal, ele sorria. Ah, pastor, Jesus tinha barba ou não? Bom, lá, quando ele foi crucificado, diz que agarraram na barba, então podia sim. Mas ele tinha cabelo comprido? Ele tinha os olhos verdes ou azuis? Como que ele era? Não sei, não posso lhe afirmar. Não é essa imagem desse Jesus que está desenhada, pintada pelos famosos aí, não é. Mas aí, irmãos, ele não sabendo Jesus no meio ali, e não se identificava, ele não chegava e parava assim, gente, peraí, ó, sou eu, Jesus, o Filho do Deus vivo, eu estou aqui para fazer o milagre, estou me apresentando, está aqui minha carteirinha, está aqui meu documento de identificação. Ele chega, cospe, faz o lodo e passa nos olhos. Sinceridade. Você deixaria alguém passar saliva ou um lodo, um barro, uma lama feita de cuspe nos seus olhos? Sinceridade. Deixaria ou não deixaria? Mas era Jesus. Mas ele não sabia quem era. Hoje em dia, tem alguns críticos, até de outras igrejas, de outras denominações, congregações que criticam. A igreja que dá rosa, a igreja que dá sal, a igreja que dá, que faz isso, e a gente dá mesmo. Que está na Bíblia, e fazemos isso. Imagina se esse povo vivesse no tempo de Jesus e visse Jesus fazendo isso. Iam chamar Jesus do quê? Imagina, vamos marcar uma campanha. Pessoal, vamos fazer aqui 7 sexta-feira do Cuspe Santo. Nós vamos juntar 12 pastores e vocês vão vir, nós vamos... O que iam falar, hein? Que coisa! Mas Jesus fez isso. Passou a lama nos seus olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. E aí ele diz aqui, ó, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Continua. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como o quê? Além de cego, ele mendigava. Porque como é que ele ia trabalhar? Ninguém dava emprego para essas pessoas. Ninguém dava emprego, não tinha uma lei que obrigava as pessoas a abrir, irmãos, emprego para eles. Hoje tem, né, as vagas que tem que ser preenchidas e tal. Não, nasceu com deficiência, vai mendigar. Nasceu com algum tipo de problema, vai virar mendigo. Então, cego, mendigo, e as pessoas conheciam a ele. E as pessoas sabiam que ele era um cego, que vivia pedindo esmola. E naquele tempo não existia óculos escuros. Então hoje a pessoa que é deficiente visual, ela põe um óculos ali e você não sabe e tal. Quantos que você já viu, que nós já vimos por aí, pedindo esmola de óculos, né, fixo assim, parado, só pedindo, dá uma esmola, pelo amor de Deus. Dá uma esmola, e a pessoa vai lá e dá uma ajudinha. Teve até um caso uma vez, um cidadão falou assim, rapaz, fulano fica pedindo esmola e ele não é cego nada. E as pessoas falam, não, é cego sim, ele pede esmola ali, já tem anos que ele pede esmola ali. Rapaz, esse cara mora lá no bairro da minha irmã, esse cara tem uma casona, rapaz, ele ganha dinheiro só pedindo esmola.
Porque se por dia ele juntar 50 reais pedindo esmola, no fim do mês, quanto que ele vai ser o salário dele? Quanto? 50 por dia. Quanto que é? 1.500 livre. Livre. E ele falava, rapaz, esse cara não é. Não, é sim. Quer ver? Ele falou assim para uns amigos, eu vou provar que esse cara não é cego. E ele estava sentado, aí ele tinha uma vasilhinha, as pessoas colocavam uma moeda, R$1, e aí sempre as pessoas, nunca eles deixam juntar tudo, só fica umas moedinhas, né? Aí ele falou assim para o amigo dele assim, ó, toma 50 reais, passa e coloca lá. E eu vou passar depois, eu vou provar para vocês que ele não é cego. É cego, cara, eu conheço o cara, rapaz. Ele vem aqui sempre há mais de 10 anos, tá bom. Aí o amigo passou, colocou 50, fup. E aí depois, né, ele passou, aí ele falou, vou provar que não é. E aí ele veio com R$2. E aí ele foi, abaixou e colocou R$2 e puxou os 50. Ele só falou assim, tira a mão daí, cara. Se você não quiser tomar bengalada, tira a mão daí agora. Aí ele falei. Aí ele não fez escândalo para não alarmar e tal. Não, você tá bom da justiça, né? Tira a mão daí, rapaz. Aí ele levantou e disse, eu falei e tal, né? Então, naquele tempo, estava ele mendigando. Todos sabendo que ele era cego de nascença, agora estão questionando. Peraí, como que ele está enxergando? Como é que ele está vendo? Continua. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam à vista como mendigo, perguntaram, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. E outros, não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia o quê? Ele viu o pessoal indignado, perguntando e indagando, mas parece ele? Não, será que é? Ah, eu acho que não é. É ele sim, cara, igualzinho. Ele mesmo disse, sou eu, gente. Era eu que vivia pedindo esmola. Era eu que era o cego. Aí, versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos seus olhos? Como que você começou a enxergar? Como que você ficou bom? Respondeu ele, o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e o quê? Estou vendo. Entenda, irmãos, o milagre de Deus, a bênção de Deus é simples. Quem complica as coisas é o homem. Quem complica as coisas é o ministério. É ministério, é a igreja que complica. Não, para você receber uma bênção grande como essa, você tem que se consagrar, jejuar 30 dias. Para você receber um milagre desse, você precisa fazer um sacrifício. Você tem que dar todo o seu dinheiro. Se você tem fé, dá agora aí até a chave da sua casa que Deus vai te honrar. Irmãos, as coisas de Deus são simples. Quem complica é o homem. Como assim? Como que você ficou curado? Um homem chamado Jesus, porque me falaram. Um homem chamado Jesus fez um lodo, passou no meu olho e falou para me lavar. E eu fui, olha o que ele disse. E então eu o quê? Fui, lavei-me e estou... Entenda, irmãos, o milagre não se deu porque a água do tanque era milagrosa. A água do tanque de Siloé não era milagrosa. Assim como as águas do Jordão não eram milagrosas. O que aconteceu para que esse milagre se acontecesse na vida dele, foi necessário que ele desse ouvidos e obedecesse. E quantos que não obedecem? E quantos de nós que às vezes ficamos questionando? Deus fala conosco com algo, Deus fala, irmãos, ao coração sempre, e a pessoa fica, será? Não sei. Não, meu irmão, se ele falou, vai. Se ele falou, faça. Vai lá. O que você está passando nos meus olhos? Eu vou passar uma lama. Do quê? Lama do quê? Não, é que eu cuspi aqui e fez uma lama. Não, vai passar. Eu sou cego, mendigo, mas não sou trouxa. Sou cego, mas não sou burro. Sai daqui, rapaz, seu porcalhão. Não, ele aceitou. Um homem que o entendimento dele, irmão, estava aberto. Peraí, eu vou lá. Não me custa nada. Já estou aqui nessa situação. Lavou. Ah, meu Deus, estou curado. E quando ele procurou Jesus, ó, já tinha ido embora. E aí todo mundo está questionando. Como? Foi sim, gente, foi simples. E o milagre de Deus é simples. Você não precisa fazer curso para receber milagre.
Não, você tem que passar aí por um processo de 8 meses de discipulado para você ser batizado no Espírito Santo. Não, as coisas de Deus são simples. Milagre de Deus, o perdão de Deus é coisa simples. Tudo que é relacionado a Jesus, que Ele tem para nos dar, é simples. Quem complica as coisas é o homem. As coisas de Cristo, irmãos, o milagre de Jesus, a bênção de Deus é simples. Como assim? Não, Ele mandou, eu fui, lavei e estou vendo. Simples assim, continua. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu o quê? Foi embora, não sei. E cadê esse homem que fez o lodo? Cadê o homem que mandou vocês se lavar? Não sei, ele foi embora, porque ele tinha outros lugares para ir. Continua, vamos lá. Os fariseus interrogaram a ele. Os fariseus eram os entendidos da lei, né? Os que entendiam da lei, que conheciam isso, que tinha toda a regra, que tinha toda uma técnica, que tinha toda uma burocracia. Foram falar com esse homem. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Olha como que foi simples. Conta aí, como é que foi para você ficar bom? O que você precisou fazer? Ele passou uma lama no meu olho, eu lavei e estou bom. Só assim, só assim. Volto a repetir, a bênção de Deus para todos é de forma simples. Você vai alcançar, você vai recebê-la de forma simples. O que eu preciso fazer, pastor? Pelo que eu preciso passar? O que eu preciso fazer para me receber? É só crer. Se creres, verá a glória de Deus. É o homem que fica criando coisa. Não, para ser abençoado, você tem que, a partir de hoje, você não pode mais pintar seu cabelo, você tem que deixar ele na cor natural. A partir de hoje, você tem que usar uma saia com 5 dedos abaixo do joelho. Se você quiser usar a saia, não pode aparecer nem o calcanhar. O homem não pode usar camisa cheguei, essas não, ele tem que ser mais moderado. Ele não pode mostrar isso, aquilo, outro. Irmão, é o homem que complica tudo. O milagre de Jesus é simples. Conta aí, como é que você foi abençoado? De novo. Então os fariseus, 15, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos e lavei-me e estou. Eu fico imaginando esse homem, irmão. Os fariseus estão te chamando lá na sinagoga. Vamos lá. Pois não. Conta aí pra gente, como é que você ficou bom? Ai, meu Deus, de novo, mas eu acabei de falar. Fala, rapaz, como é que foi? Bom, ele passou um lodo em mim, mandou eu lavar, fui lá, lavei, estou enxergando. Só isso, só. E aí, continua, vamos lá. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Estão falando de Jesus. E houve dissensão entre eles, começaram a discutir. Não, porque esse homem é pecador, aonde que já se viu? Porque na lei tinha que guardar o sábado. Na lei não podia fazer nada. Na lei, meu irmão, coisa alguma podia ser feita. E Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios em dia de sábado. Então estão debatendo. Não, porque a regra é clara. Não se pode fazer nada no sábado, Arnaldo. Não pode. A regra é clara. Não, mas gente, não, ele é pecador. Esse homem não conhece da lei. Esse homem não conhece as coisas. Mas como? As pessoas não entendem. As coisas de Deus é simples, irmão. Você quer ver uma coisa que as pessoas não entendem? Digamos uma pessoa lá fora, ela bebeu, ela aprontou, ela era às vezes até violenta, era um marginal, sei lá, e veio para Jesus. Aí depois, digamos, igual o programa, o culto de agora, e de 7 da manhã, é ao vivo. Aí digamos que alguém vê lá, espia lá, fulano na igreja, espia. Aí, às vezes aparece a pessoa adorando, oh meu Deus, olha lá, cara, mas olha, estava esse dia tomando cachaça, diz que está mais... mas eu estou ficando... As pessoas não entendem. As pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem compreender. E os fariseus não estavam entendendo. Não, esse homem é pecador. Continua. De novo.
De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Quem que você fala que é esse homem? Esse que te curou, esse que passou o lodo nos seus olhos, quem você diz que ele é? O que ele respondeu? Que é profeta. Porque só profeta, é só grandes homens de Deus que operam tantos milagres. Ele está comparando Jesus a Eliseu e Elias. Mas é um profeta. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram quem? Está mentindo. Está mentindo. Você não era cego nada. Ai, ai, ai. E como é que ele ia provar que é cego? Não tinha, irmão, não tinha carteirinha lá, portador de necessidade especial, cego. Como que ele vai provar? Tinha como fazer exame? Gente, mas vocês não me viam aí? Não, chame os pais dele, que ele está mentindo. Continua. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Chamaram os pais e interrogaram, né? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Não sei como que ele começou a ver, não sei o que aconteceu, pergunte para ele, ele já tem idade, ele não vai mentir. Os pais tirando, né, aquele peso, porque os pais foram forçados a dizer assim, ó, aqui na frente fala, 22, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso do quê? Ó, nós vamos falar com você ali, e se você vier falar que foi Jesus que curou seu filho, vocês vão ser expulsos daqui, tá? Vocês vão ser expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, meu irmão, era uma afronta. Eles foram expulsos, é como se fosse de igreja, né? Foi expulso da igreja. Nossa, esse povo é muito sujo, muito impuro. Se vocês falar que foi Jesus, quem curou seu filho? Não sei. Pergunte para ele, ele tem idade. Aí foram de novo, vamos lá. Versículo 23. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e o quê? Não sei se ele era pecador, não. Por quê? Olha só como... O que eu disse para vocês? Esse homem era cego das vistas. Mas o entendimento dele, irmãos, não era. Ele não era um cego espiritual que não entendia as coisas. Por quê? Continua. Perguntaram-lhe: pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo. E ele respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos o quê? Por que vocês estão me perguntando de novo? Aí ele já estava meio enfesado. Mas que tanta perguntação? Essa entrevista na Polícia Federal? Está me interrogando? Meu Deus, mas eu estou falando. Por quê? Vocês querem saber? Ou por quê? Vocês querem tornar-se o quê? Discípulos dele? Versículo de número 28. Então, o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de... Você é. Entenda, ele era cego, mendigo. Depois de receber o milagre, esse homem já automático, ele passa a ser o quê, irmãos? Discípulo. E quem é discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é todo aquele... Volta uma folha atrás aí. João 8. João 8, 31. Volta em uma folha atrás. Algumas bíblias podem estar até na mesma folha, do mesmo lado. 8, 31. Encontrado? Diga amém. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós, o quê? Permanecerdes na minha, sois, o quê?
verdadeiramente o quê? Meus discípulos. Discípulo de Jesus é todo aquele que permanece na palavra dele. Discípulo de Jesus não é quem está na igreja ou tem cargo na igreja. Discípulo de Jesus é quem guarda o que ele fala. Aquele cego, irmãos, que não é mais cego, agora ele torna-se discípulo, de mendigo a discípulo. Porque ele está guardando o que Cristo já tinha ensinado, o que Cristo tinha feito. E preste atenção, e ele nunca vira a Jesus. E ele nunca tinha visto Jesus, irmão. Porque Jesus só fez o lodo, passou e falou, vai e lava. E ele na hora foi e lavou. Cadê quem me curou? Não viu, sumiu, desapareceu. E agora ele torna-se discípulo. Meu irmão, recebeu uma bênção. Não seja só aquele que quer o milagre. Seja, irmão, torne-se discípulo dele. Quantas pessoas que só querem uma bênção, só querem uma prosperidade, só querem um emprego? Quantas pessoas que só querem um casamento? Quantas pessoas que só querem uma cura? Eu quero ser curada. Eu quero ser isso. Alguns vão até promessa, se Deus me curar, eu batizo. Se Deus me curar, eu prometo que eu vou dar todo mês uma quantia, uma oferta X para a igreja. Sabe o que é isso? É pessoa que ainda é cega de entendimento. Os cegos de entendimento, irmãos, eles não são capazes de compreender as coisas. Você quer ver? Uma pessoa cega de entendimento, quem não é dizimista, quem não dá os 10%, é cego. Porque eu não concordo. Por que você não concorda? Você tem que ter suas teses. Não, eu não concordo. Você está errado. Seu entendimento é cego. Porque é bíblico. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Agora, o que a igreja vai fazer? Mas eu vou dar dízimo? Pastor rouba. Então, você é amigo do pastor ladrão. Porque a Bíblia diz que quem não dá dízimo é ladrão. 2 ladrão, pastor e quem não dá. Pastor é tudo ladrão. Você dá dízimo? Não. Então, você é ladrão também. Parceiro de crime. Não é? E não tem entendimento. Não, mas se ele for debater, é lei. Dízimo é antes da lei. Lei é tudo que é de Moisés. Os fariseus eram discípulos de Moisés. Tem gente que é discípulo, irmãos, de doutrina. Qual que é a doutrina da sua igreja? A doutrina é a palavra. Lá nós vivemos o que a palavra ensina. Qual que é a doutrina de veste? Eu não tenho, porque a Bíblia não fala de doutrina. Cristo, no ministério de Jesus, ele não parou, meu irmão, para falar de vestes. Em nenhum momento. E aí as pessoas, não, por quê? É o seu querer. Quantos irmãos que ainda cego de entendimento pensam assim, pastor, tudo bem se eu falo, se eu tenho sua ideia, não é a minha ideia, é aqui, ó. Meu respaldo está na Bíblia. Mas eu acho que uma de vez em quando não faz mal. A ciência, você ouviu fantástico? Que se todo mundo tomar por dia um cálice de vinho, ele vai viver mais 15 anos? Não, é os médicos que falam. Eu não sou discípulo de médico, eu sou discípulo de Cristo. Nós somos discípulos de quem? Mas porque eu conheço o crente que bebe. Você é discípulo de quem? De Cristo ou do irmão que bebe? De quem nós somos discípulos? Nós somos discípulos de Moisés. Você é discípulo dele. Meu irmão, torne-se um discípulo dele. Quem é discípulo é todo aquele que guarda o quê? A sua palavra. Todo aquele, versículo de número 31, todo aquele, pois que se vós permanecerdes na minha palavra, discípulo é aquele que permanece na palavra, nos ensinamentos dele. E esse homem torna-se um discípulo. E ele está ali, meu irmão, falando, olha, se ele era pecador, eu não sei. Eu acho que não era pecador, não. Não, era pecador, porque ele quebrou a lei. Ele quebrou a doutrina. Ele não obedecia. Se ele fosse de Deus, realmente, ele saberia que não pode trabalhar no sábado. Aqueles fariseus, quando aquela mulher pecadora foi ungir os pés de Jesus, e ela está lá derramando e chorando aos pés, irmãos, e de repente, é Lucas 7, né? E ela está chorando, aí uns fariseus ficam assim, se ele realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Se ele fosse profeta, ele nem aceitaria ela aqui, no nosso meio.
E aí Jesus dá uma bronca nele: vocês estão pensando em lei? Essa mulher já beijou meu pé, já lavou meu pé, enxugou meu pé com o cabelo dela, e vocês não fizeram nada por mim. Irmão, Cristo ele não veio trazer doutrina. Ele veio trazer, irmãos, visão para os cegos. Ele veio trazer essa visão. Ele veio abrir o entendimento. Ele veio para abrir o entendimento. E quantos que ainda estão cegos, irmão? Que discrimina. Quantos cristãos que ainda estão cegos, que fazem distinção de pessoa por cor? Quantos? Irmãos, tem muitos que ainda estão deixando o inimigo cegá-lo. E sendo que ele quer abrir os olhos, que ele quer dar visão ao cego. Não, vocês são discípulos de Moisés. Eu sou de Cristo. Agora, nós somos de Moisés, você é dele. E aí continua. João 9 agora, volta para João 9. Então, 28. O injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Não sei quem é esse cara, não. Moisés a gente conhece. Moisés nós conhecemos a história, mas ele, respondeu-lhe o homem, o cego: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Olha ele, me estranha muito pensar que vocês não sabem quem é ele. Vocês com a sua lei, vocês com as suas regras, nunca fizeram nada por mim, e ele fez o que por mim? Me abriu os olhos. 31. Olha o que o cara disse, irmãos: sabemos que Deus não atende mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este, quem disse isso? Um ex-cego, que nem entrar na sinagoga entrava, só foi entrar depois que estava curado. Irmão, o cara está ensinando os fariseus. O homem está dando lição para... Bom, vocês que se dizem os sábios, os entendidos, eu não sei, vocês nunca fizeram nada por mim. Vocês nunca conseguiram resolver um problema. Esse homem aí, que vocês estão dizendo que é pecador, abriu meus olhos. Mas nós sabemos que Deus não atende a pecador. Se ele fosse pecador, como vocês estão dizendo, ele nunca poderia me curar. Era esse, irmãos, o questionamento dos fariseus. Esse cara não era cego. Ele estava enganando a gente, mas não, ele era cego. E aí, meu irmão, continua: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o quê? E os expulsar. Ei, você vem da lição de moral em nós? Você chegou agora e já quer sentar na janela? Você pensa aqui, cara? Nós estamos estudando a lei, até hoje a gente debate, porque sinagoga era lugar de debate. Sinagoga não era lugar de oração. Lugar de oração era no templo. Sinagoga se discutia lei, discutia política. Sinagoga era lugar de discussão. E eles debatiam, cada uma tinha uma teoria. Ei, a gente está aí discutindo, debatendo, e você vem dar lição. Rapaz, sai daqui, vai embora. Você não é digno de ficar na sinagoga. Você não é digno de ficar no nosso meio. Olha o que eles estão fazendo, estão excluindo. O que é isso? Acepção de... Já estão fazendo, quebrando a lei. Meu irmão, nós temos que ser discípulos de Cristo. Não seja discípulo de uma religião. Não seja discípulo de um pastor. Não seja. Não siga. Eu sou pastor hoje aqui. Não está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Mas se porventura um dia eu deixar de ser, não me siga não, meu irmão. Não me siga. Não me, é gravado o culto, ao vivo, é gravado. Meu irmão, não siga, nunca siga, não vai. Por quê? Quem segue rebelde, quem segue pecador, termina no mesmo pecado. E nos dias de hoje, quantos aí, meu irmão, estão montando igrejas, fundando igreja, e uma renca, uma leva de pessoa vai atrás?
depois toma golpe. Mulheres são assediadas. Essa semana eu vi algo que eu falei, rapaz, esse cara, acho que vocês sabem o que eu estou falando. Foi expulso de uma igreja, abriu a dele, e teve quem foi atrás. Um safado e uma besta que foi atrás do cara. Não vá. Seja discípulo de Jesus. Jovem, não siga líder, não siga pastor, siga Jesus. Seja um seguidor de Jesus. Diga amém. Olha, fala para o irmão do lado, seja um discípulo de Jesus. De ninguém. De Cristo. Ah, trocou o pastor, é outro. Eu não gostei dele, eu gostava do gordinho. Ele era mais legal. Né? Esse é mais sério. Ah, não. Vou caçar outra igreja. Faz isso não. Não joga fora tudo que eu ensinei. Meu irmão, muitas pessoas estão cegas de entendimento. Esses fariseus estavam cegos de entendimento. Expulsaram ele da sinagoga. Continua. Ouvindo, 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu? Esse Jesus é maravilhoso. Crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele eu creia? Moço, você crê no Filho do Homem? Quem você é para que eu possa crer nele? Você é mais um fariseu? Você é mais um que vem me questionar? Ah, mais um, ah, meu Deus, mais um que vai perguntar como que eu fiquei curado. E aí, versículo de número 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala. Ele já tinha visto Jesus? Ele apenas tinha ouvido uma vez: vai e lava-te no tanque de Siloé. Foi isso que ele escutou. E, versículo de número 38. Então afirmou ele, o quê? Creio, Senhor, e o adorou. Discípulo, o bom discípulo, ele conhece a voz do seu Senhor. Irmão, a ovelha, ela sabe reconhecer a voz do seu pastor. O discípulo, ele sabe reconhecer a voz do seu Senhor. Quem você diz que é para te adorar? O que você, versículo de número 37. E Jesus lhe disse: já o tem visto? E é o que fala contigo. Sou eu. O que está falando contigo? Eu sou o Cristo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. O homem, irmãos, que era cego, mendigo, abandonado pela sociedade, agora está o quê? Livre, está curado, está com a visão restaurada, é um discípulo de Jesus e agora torna-se um adorador de Jesus. Ah, irmão, esse homem não era cego de entendimento. Ele queria, irmãos, ele queria mais, ele se rende a Cristo. Ele nunca tinha visto Jesus. Jesus não chegou lá e se identificou. Está aqui, ó, é aqui meu documento, pode ver aqui, ó. Jesus de Nazareno, filho de Maria e José por adoção, mas filho do Deus vivo. Está aqui meu documento. Ah, és tu, é verdade. Não, ele reconhece a voz e adora. Ô, meu irmão, uma pessoa que tem a vista restaurada, a pessoa que sai da cegueira espiritual, ela torna-se discípula de Cristo e torna-se um adorador de Jesus. Independente, um adorador, independente do que ele está vivendo ou passando, ele quer Jesus, ele continua adorando. Se eu estou ou não, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou continuar adorando. Se eu estou com emprego ou não, eu quero continuar adorando. Eu não vou deixar o meu Senhor por um momento difícil que eu estou passando. Eu não vou deixar Cristo por um momento difícil no meu casamento. Ah, minha mulher foi embora, meu marido me deixou, meu filho saiu de casa. Não, eu vou continuar adorando. Aquele homem nunca tinha visto, nunca tinha falado, mas já se torna um discípulo pelo que Jesus fez por ele, e ele sabendo que esse homem não é um pecador. Não, ele sabia, não, um homem pecador não pode curar assim, um pecador não tem como operar essas coisas. Não, esse homem é o Messias, e o Messias se revela a ele. Ele expulso da sinagoga, quem que apareceu para ele? O Cristo. Irmão,
A religião te distancia. Cristo nos aproxima de Deus. Olha quem que foi até o homem excluído da sinagoga. Cristo. Cristo não é religião. Cristo não é uma religião. As pessoas atribuem, se dá esse título, religião evangélica, mas não é religião. Cristo não é religião. Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E esses homens, irmãos, que expulsaram, que estavam questionando, tinham uns ali escutando. E quando ele adora Jesus, e quando ele se lança até Jesus, diz o versículo de número 39. E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e aos que veem se tornem o quê? Olha isso. Eu vim a esse mundo para fazer juízo. Em que sentido? A fim de que os que não veem o quê? E os que veem se tornem o quê? Eu vim dar entendimento para os cegos. E para aquele que acha que sabe, na verdade é cego e não sabe nada. Irmão, não deixe o tempo lhe cegar. Cuidado com a cegueira. Ele veio para dar vista aos cegos. Não deixe, irmãos, o tempo e a religião e o achismo te cegar. Não deixe o achismo te cegar. Não deixe a opinião alheia te cegar. Não deixe a opinião de uma pessoa cegar. Um dia uma pessoa veio me questionar assim: pastor, beber cerveja é errado? Onde que a Bíblia fala que cerveja é errado? A Bíblia não fala. A Bíblia fala da bebida forte, fala dos bêbados que não herdarão o reino dos céus. Então, quando se fala de bêbado, é alguma coisa que vai alcoolizar, a bebida e tal. Ah, tá. Aí eu fiquei assim e eu perguntei, por quê? Aí essa pessoa me disse assim: não, é porque eu vi um líder de uma igreja muito grande falando que de vez em quando ele bebe cerveja. E aí eu falei: então se ele bebe, eu acho que não tem nada a ver. Por isso que eu estou perguntando para o senhor. Aí eu falei para ele assim: você viu? Vi. Aí eu, sabendo mais ou menos o que já era. E você acha que não tem nada a ver? Eu concordo com ele. Mas se é a ovelha dele? Se é da igreja dele? Não. Então, se você quiser beber porque ele bebe, então vai para a igreja dele, porque na nossa é pecado. Os beberrões não herdarão o reino dos céus. Está escrito? Tá. 1 aos Coríntios. Vamos lá, rapidinho. Vamos ver aqui, ó. Quem vai ficar de fora? Quem não vai para o céu? 1 aos Coríntios 6, 9. Quem encontrou, diga amém. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem quem? Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sua Bíblia diz efeminado? Nem os efeminados. Preciso falar o que é? Preciso? Não, né? Nem os efeminados, nem sodomita. Sabe o que é sodomita? Não? Sodoma e Gomorra foi destruída, irmãos, por causa da falta de moral que tinha naquela cidade. Estava tendo relação entre homem com homem, mulher com mulher. Chama-se sodomia. Essa prática sexual. Os que praticam isso, hoje em dia você vê na televisão, swing, troca de casal, sodomia. Vai para o inferno. É tacho. Nem efeminados, volte. Nem sodomitas, continua. Nem nem ladrões. É que minha Bíblia é outra versão. Nem ladrões. Ladrões inclui quem não dá dízimo. Parou de rir, né? Ladrão inclui quem não dá dízimo, porque quem não devolve o dízimo para Jesus para Jesus não, na Bíblia é ladrão.
Ah, eu nunca roubei uma agulha, mas já roubou de Deus. É ladrão. É, meu irmão, bal que bate em Chico, bate em Francisco. Nem ladrões, nem avarentos. O que é avarento? Hã? Amor, dá um dinheiro pra fazer a unha. Quem que quer fazer a unha? Vai fazer a unha aqui? Você sabe quanto que custa? Você quer? Ai, mão de vaca. Você vai ver pra onde você vai. Nem avarento. E agora o quê? Nem bêbados. Nem... Volta de novo aqui. Nem bêbados. Eu bebo socialmente. É bêbado. Na lei, se for passar no bafômetro, o que que dá? O que que dá no trem que assopra lá? Como que é o nome? No bafômetro. Qual que é o mínimo? 0 ponto quanto? 0,5? O que que para dar um teor alcoólico no corpo, para dar 0,5 é o quê? Um álcool. Mas quanto? Irmão, vocês já viram que às vezes pode, até aquele que a gente faz gargarejo, bocejo, pode entrar. Um bombom de licor, se você cair na blitz, tá no sal. Um bombom, para eles é considerado o quê? Alcoolizado. Meu irmão, então fica aí tomando só uma dosinha. Tomara que a polícia te pegue. E se Jesus voltar, você tá no sal. É bêbado. Mas eu só bebo em casa, pastor. Cervejinha, e aí a patroa. Uma ita, uma gelada. A do verão, vai. Lá no inferno vai ser verão a eternidade. Hã? Bebe sem álcool? Lá vai ter o inferno dos que só bebia sem álcool. Meu irmão, é bebida. Para ele, é tudo. Ah, mas só de vez em quando, pastor. Eu só bebo socialmente. Só quando eu vou em algum lugar. Bebo só com a família. Tudo bebe, irmão. Tem muitos aí que ficam aí nas suas cervejinhas no final de semana. Você acha que não tem nada a ver, mas isso é cegueira. Cego não vê, irmão. Cego acha que não tem nada a ver. O cego, ele acha, não, isso aí o pastor está dizendo, mas eu penso diferente. Está cego. É o que bebe de vez em quando, o que só bebe em casa, o que bebe socialmente, o que só bebe na esportiva. Bêbados, nem bêbados. E ele continua dizendo o quê? E nem o quê? Nem maldizentes, nem roubadores. Termine vocês o quê? Herdarão o reino de Deus. Acorda, irmão. Deixa o diabo te cegar, não. Essa cervejinha que vai levar muita gente para condenação. É um cigarrinho. Vai levar muita gente para condenação eterna. Adúltero. Um homem casado que envolve com outra mulher é adúltero. Se ele não é casado, isso é fornicação. É o mesmo pecado. Não deixa o diabo te cegar, não. Ah, não, porque nós namoramos um namoro aberto. É aberto mesmo, para ir pro buraco. Vai mesmo. Não deixa o diabo te cegar. Não deixa o tempo fazer com que a sua vista escureça. Não deixa o tempo fazer com que você fique com as suas vistas, irmãos, escurecidas a ponto de você ficar cego. Não, eu acho que não tem nada a ver. Acho que não tem problema. Eu acho. Não, meu irmão. Ele veio para trazer vista aos cegos. E aqueles que se acham que veem vão ficar cegos. E quantos que estão ficando cegos? E quantos que estão deixando o inimigo cegá-lo? Quantos? Socialmente, é isso, é aquilo. Eu acho que não tem nada a ver. Irmão, isso tudo é pecado, isso é nojeira. Isso é condenação. E aí, quando Jesus está explicando isso para aquele homem, vamos voltar lá em João, para a gente terminar. Volta lá em João 9, 39, 9:39. Vamos terminar.
E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem o quê? Cegos. Quantos que não estão enxergando? Vou dar dízimo nada, vou dar 10%. Dízimo é o imposto de Deus. Não é. Não, nessa crise que eu vivo, você quer sair da crise? Torne-se dizimista para você ver, amigo. Para parar de ficar perdendo emprego, vive atrás, sabe por quê? Porque é por causa da infidelidade. Não consegue terminar de construir sua casa por infidelidade. Não consegue trocar de carro porque é infiel. Não consegue dar o melhor para a família, por quê? Porque está roubando ao Senhor. Não deixa o inimigo te cegar, não. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para o irmão do lado, não deixa o inimigo te cegar. Não deixa ele te cegar, não. Você é bobo, cara. Você fica dando negócio, dízimo para pastor. Eu conheci um cara que mudou de igreja porque ele não queria dar dízimo. E está numa pindaíba lascada. Não, porque eu dou dízimo, com esse aí eu posso arrumar. Não vai. É dele, 10% é dele, ó. Só essa partinha que é dele, o resto é tudo seu para você administrar, fazer o que você bem quiser. Quem não dá dízimo, o gás na casa dele dura 5, 6, 7, 8 dias. Compra de mês dá 5 dias. Produto de limpeza acaba com 4, 5. O que tem? Vocês estão bebendo? Não, meu irmão, é que vai embora, que você não vê. Não deixe o tempo lhe cegar. Não deixe esse entendimento farisaico lhe cegar, meu irmão. Não deixe esse farisaísmo cegar você, não. Eu sou discípulo de Cristo. Eu sou discípulo de Jesus. E aí os fariseus escutaram. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? A carapuça serviu. Ei, você está falando, nós somos cegos então? Respondeu-lhe Jesus. Irmão, esse Jesus é demais, ó. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso... Vocês são cegos. Por quê? Porque vocês disseram que não tem pecado. E todo que diz que não tem pecado é porque é pecador. João, 1 de João 1. Primeira carta de João. Primeira carta de João 1. Epístola de João 1:5. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Ó, não vai sair da igreja depois disso não, tá, irmão? Vou-te. A você que está nos visitando ou nos assistindo, eu não estou falando de mim, isso aqui tudo está na Bíblia. Está tudo aqui. E tudo que eu estou falando, estou mostrando. 1:5. Ora, todos encontraram, digam amém? A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a... Olha aí, se eu digo que eu sou de Jesus e estou fazendo coisa escondida, eu não estou em comunhão com ele não, continua. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está. Se dissermos que não tem pecado, eu estou mentindo. Mas só que entenda, nós temos pecado, não vivemos na prática do pecado. Você pecar é uma coisa, você viver praticando é outra. E aí ele completa, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, olha aquilo que os fariseus disseram, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o quê? E a sua palavra não está? Se eu digo que eu não tenho, eu estou pecando.
Nós somos falhos, sujeitos à falha, sujeitos a errar, mas não que vai viver nessa prática. Você pediu perdão pela cervejinha, e se você voltar a beber de novo, isso aí, meu irmão, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Me desculpe, isso é falta de vergonha. Oh, Deus me perdoe, eu não vou mais beber. Vai ter um jogo lá, vai ter 5 caixas. Cara. Mas depois, isso é falta de vergonha. Demônio está cegando muita gente. Irmão. Demônio tem cegado muitos. Se dissermos que não temos, pecamos. Mas, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje nós não temos mais o tanque de Siloé. Nós temos o sangue de Jesus para nos lavarmos e purificarmos do pecado. Meu irmão, Jesus, que Ele quer abrir os seus olhos, o seu entendimento, e não deixe nada e nem ninguém lhe cegar novamente. Não deixe que as pessoas lhe ceguem. Não deixe o modismo mundano lhe cegar. Mas ela namora, eu também quero namorar. Mas eles fizeram, eu também vou fazer. Mas porque ele fez, eu também. Deixa isso não. Seja discípulo de Jesus. Não seja discípulo da lei. Seja um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo vai adorar o Pai. Vai adorar a Cristo. Que Ele possa abrir os seus olhos para que você veja que, sendo discípulo dEle, sempre estaremos aos pés deles adorando, guardando o seu mandamento. Não deixe, irmãos, nada e nem ninguém lhe cegar as vistas, lhe tirar a visão do entendimento. Fique com os ensinamentos de Cristo e é esse que vale, é esse que importa. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, quero fazer uma oração por você. Se nós dissermos que não pecamos, vocês são cegos. Então quer dizer que a gente é cego? Vocês já estão condenando vocês mesmos. Irmão, não deixa não. Não deixa o inimigo lhe cegar. Não deixa o tempo, não deixa a vaidade, não deixa o modismo cegar. Não deixa não. Deixa não. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, é a palavra do Senhor para nós hoje. Meu Pai, Jesus, aquele cego, ao ser curado, ele precisou falar e explicar tantas coisas aos fariseus, na sinagoga. Tanta coisa ele precisou falar e dizer. Oh, Jesus, e foi tão simples o milagre. Oh, irmãos, as coisas de Deus são simples. É o homem que complica, é o homem que cria regras, é o homem que estabelece obstáculo. As coisas de Jesus são simples. É arrependendo que se tem perdão. É arrependendo que você é purificado, meu irmão. É confessando que você tem os pecados perdoados. Oh, Jesus, perdoa nossas falhas. Meu Deus, nós somos falhos, nós somos cheios de falhas, somos cheios de defeito, mas uma coisa que não somos é cego. Nós reconhecemos quando falhamos, nós reconhecemos quando erramos, nós reconhecemos quando cometemos um erro. Perdoa, Pai. Nós não queremos ficar cego. Nós não queremos, ó Deus, cair no achismo. Não queremos deixar, meu Deus, que fiquemos cego espiritual. Meu Deus, que a pessoa chega e acha que não tem problema, ou pensa que não tem nada a ver, ou acha que é normal. Jesus, não. Oh, meu Pai, aquele cego, ele torna-se discípulo sem mesmo ver a Cristo. Nunca tinha visto quem era ele, o Messias. Mas pelo que ele fez e pelo que ele operou, ele já se torna um discípulo. E quando ele conhece a Jesus, ele adora Jesus. Nós queremos te adorar, Jesus. Rima lamachuri canta labachurianda. Oh, aleluias, aleluia.